Ela fotografou milhares de imagens, mas ninguém viu. Vivian Maier. Vivian Maier. Vivian Maier? Durante muitos anos, Vivian Maier caminhou pelas ruas dos Estados Unidos com as suas crianças, pois era uma nene, uma babá, registrando o mundo com uma precisão absurda, sem público, sem carreira, sem maiores pretensões, ao que tudo indica. O que fica evidente é o senso de vida que esta fotógrafa nos trouxe. Quando morreu justamente hoje, dia 21 de abril de 2009, morreu como uma desconhecida. Como assim? Tô entendendo nada. Hoje esta mulher é celebrada a ponto de ser chamada de Bresson, de saia. Bresson é o maior fotógrafo europeu de todos os tempos. Mas como pode uma fotógrafa de rua deste quilate ter sido desconhecida por tanto tempo? Não sei. É o trabalho pós-mortem que mais repercute no mundo. E a pergunta do vídeo de hoje não é necessariamente quem foi Vivian Maier, e sim como pode um trabalho desse ter ficado no armário tanto tempo e como pode uma artista dessa nunca ter mostrado pra ninguém. Eu sou o professor Guilherme Bressan, como sempre, muito feliz de compartilhar históricos nomes, fotógrafos grandiosos da história da fotografia e um conhecimento mais aprofundado para você que está aqui no YouTube. Sinta-se mais do que à vontade para curtir, comentar ou compartilhar com quem você acha que vá ter interesse num vídeo profundo como esse e que goste de Vivian Maier ou que pode gostar. Vivian Maier nasce em Nova York em 1926. Trabalha a maior parte da sua vida como uma babá, tendo uma vida comum, uma vida invisível. Mas dentro deste comportamento comum havia uma obsessão, uma verdadeira obsessão, que era fotografar. Esta mulher carregava uma Rolleiflex no peito, então era uma câmera de posição subventral que disparava do umbigo e fotografava o mundo olhando um pouco acima. Lembrando que a posição subventral ela é muito menos intimidadora do que você armar a arma para caçar a alma da pessoa. A guerra! Vocês conseguem notar aqui essa leve perspectiva de baixo? É o que a gente chama quase um contra-picado, um contra-plongé de baixo para cima, trazendo importância para quem aparecia na cena. Fotografando estranhos, idosos, crianças, trabalhadores, desocupados, mas não dirigia, não pedia permissão. Ela não explicava nada, ela apenas observava. Então é o que eu falo para os alunos, cliquem antes, conversem depois. E aqui na Vivian Maier a gente vê uma qualidade há muito tempo perdida pelos fotógrafos, que é não ter ansiedade e prevalecer a paciência. O trabalho de Vivian Maier tem uma característica central, para além do formato quadrado. Ela possui uma proximidade sem invasão. Consegue notar isso? Que ela meio que estava invisível? Ela chega perto, muito perto, mas nunca parece violenta. As pessoas aparecem, mas parecem deslocadas do próprio mundo. Parece que a fotografia era justamente um recorte desse instante que ela estava vendo. Ela busca essa coisa da experiência humana, do desajustado, da lacuna, do entre atos. Lembrando que quando falamos em lacuna ou entre atos, é no sentido daquilo não parecer ser uma fotografia, ou seja, entre as poses, entre as intenções formalmente fotográficas. E talvez o mais forte dessa mulher sejam justamente os seus autorretratos. Ela aparece em reflexos, em sombras, nos espelhos. E não é narcisismo, né? Vamos falar a verdade, vamos falar francamente. É uma vontade de mostrar sem se expor. Então ela era literalmente uma outsider. Ela fotografa entre os anos 50 e anos 70, num período de transformação brutal nas cidades americanas. Lembrando que nessa época a gente passa pela transformação do regime de acumulação, passa a ser um regime de acumulação conjugado com uma intensificação do trabalho, um acúmulo de pessoas na cidade grande e o imperialismo, que justamente nasce nos Estados Unidos. As tensões sociais e as desigualdades começam a pintar com mais força, e nessa época também a gente tinha alguns outros grandes fotógrafos de rua também produzindo fortemente. Gary Winogrand, Robert Frank, entre outros monstros como René Burri e Joel Meyerowitz. A Vivian Maier nunca frequentou galerias, nunca frequentou museus, e não estava justamente em lugar nenhum, ela era uma babá. Ela estava no meio da cidade, mas fora, pinçada do sistema. E isso muda tudo, porque o olhar dela nunca respondeu ao mercado. É um olhar absolutamente livre, mas totalmente, absolutamente solitário, como um fotógrafo de rua deveria ser. Inclusive um filme maravilhoso sobre a Vivian Maier que se chama Finding Vivian Maier ou Encontrando Vivian Maier, que conta a história de John Maloof, que arremata o seu trabalho em 2007, 2 anos antes da sua morte, porque todos os seus bens pessoais tinham ido a leilão por falta de pagamento de algumas dívidas. Dentro da caixa que John Maloof arremata estavam mais de 100 mil negativos. E aos poucos esse cara percebeu o que tinha em mãos. 40 anos de produção invisível, mostrando a cidade, mostrando os indivíduos, mostrando a evolução, mostrando a moda, e algo que se constata não só numa história curiosa, mas numa ruptura com padrões artísticos. Muitas galerias não aceitaram a Vivian Maier no início por falta de prova de autoria, mas eu não preciso ser muito inteligente para entender que isso aqui é feito pela mesma pessoa. É óbvio, velho! Essa ruptura se dá justamente pela perspectiva do que a gente busca fazendo arte, porque o desejo de fazer arte, de produzir arte, necessariamente traz embutido essa ideia de ser visto. Logo, uma foto que nunca foi vista, nunca existiu.
A importância geral de Vivian Maier não está somente nas suas imagens. Não. Ela desmonta uma ideia de validação, de fama, de sucesso, de público e prova algo muito extraordinário, que é possível fazer um trabalho fora do comum sem nunca ter sido visto. Isso faz a gente perguntar, por exemplo, por que a gente fotografa? Não sei se é para ser reconhecido, se é para se expressar, se é para sentir que está existindo, mas nela essas preocupações pareciam não existir. Lógico, a gente não vivia na pressão que as redes sociais e essa vida offline e online nos exige, mas ela não estava absolutamente preocupada em ser famosa. Ela talvez nem soubesse o tamanho da importância do trabalho que ela estava produzindo. Vivian Maier morre então em 21 de abril de 2009 com extremas dificuldades financeiras e instabilidade mental. Mas o ponto nunca passa perto de ser a miséria, e sim que é um dos trabalhos mais relevantes da fotografia do século XX. Um trabalho que nunca existiu enquanto ela estava viva. Isso é absurdo. Que coisa absurda. 17 anos depois, então, suas imagens continuam aí fazendo barulho, falando coisas super atuais, e talvez porque elas não tenham sido feitas para agradar, senão tenham sido feitas por uma necessidade. E aí que perguntamos, qual era a necessidade de Vivian Maier? Necessidade de se expressar. E no fim, essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar, que o mundo não precisa ver algo para esse algo ser grandioso.